Então, Felipe, hoje, você que conhece o mercado, qual você acha que é a melhor maneira para quem está querendo iniciar com venda? Como que você acha que seria interessante? Cara, primeiro passo, a pessoa ela precisa trabalhar a rede social dela. Por quê? Sim. O cliente ele vai entrar de lead para você, na maioria das vezes. Você vai trabalhar esse cliente. Como que você vai gerar uma credibilidade para uma pessoa que não te Mas conhece para ainda? quem não conhece, dá uma explicada. Para quem não conhece, o que é lead? O lead nada mais é do que um cliente que entra em contato querendo saber mais informações do seu produto, sobre o seu produto ou serviço. Então seria uma pessoa interessada. Uma pessoa interessada pelo seu produto ou seu serviço. Entendi. Então, primeiro passo de dica que eu dou para a pessoa que quer se posicionar, ela quer vender mais e ela precisa de uma venda mais rápida, sem um investimento grande. Porque na maioria das vezes, para a gente alcançar um certo tipo de público, principalmente público segmentado, a gente precisa de investimento. Eu vejo pessoas investindo 5, 10, até 20 mil reais em tráfego pago. E na maioria das vezes, isso não há necessidade. Para quem não tem um recurso ou para quem não quer dispor desse valor, o primeiro passo é investir em conhecimento e nas redes sociais. Mostrar o seu produto e serviço nas suas redes sociais. É que muitas pessoas que entram hoje não tem às vezes 20 mil para dispor. Porque não Exatamente. pode estar começando já com esse capital, colocar o que eu tenho de giro, vou colocar tudo num tráfego pago para vir um lead. Aí que está o ponto, aí que está o ponto. A maior erro da maioria das pessoas, não falo nem do ramo imobiliário, tá? Pode ser em qualquer segmento. A pessoa ela quer postar tudo de forma vendável. Como assim? Ela quer a todo vídeo querer vender. Opa, tudo bem? Opa, Pode, pode. pode. Essa pessoa ela quer a todo momento vender em todos os vídeos, cara. Ah, Você entende? entendi. E é o maior erro da pessoa é todo vídeo querer postar vídeo de venda. Então a pessoa, para ela se conectar com você, ela precisa entender o que você faz, onde você frequenta, o que você tem de conhecimento. Você precisa lapidar, claro, você precisa ser você mesmo. Não adianta eu querer ser o Rode e o Rode querer ser o Felipe. Não, cada um tem a sua essência, cada um tem a sua característica, certo? Então você Entendi. tem que espelhar em quem dá certo, mas fazer do seu jeito, com a sua essência. Então, basicamente, a pessoa tem que ter constância, ela tem que postar pelo menos de 1 a 2 vídeos de início por semana. Menos que isso não dá, porque tem muita gente que posta um vídeo a cada 15, 20 dias ou a cada um mês, a pessoa não vai conseguir atingir um público. O algoritmo não entende, né? O algoritmo ele é que nem uma criança mimada. Ele entrega na mesma proporção que você entrega para ele. Se você entrega pouco para o algoritmo vai entregar pouco para você. Basicamente é isso. Então, quanto mais você entrega, trabalha o algoritmo a seu favor, mais ele vai entregar os seus conteúdos para as pessoas. Entendi. Entende? Ele vai te entendendo melhor, né? Eu, quando iniciei no mundo de venda, eu tive esse problema, né? Eu acreditava que para mim vender eu tinha que ter um carro bom, eu tinha que ter dinheiro já em lead, tinha que botar um dinheiro em tráfego. Então, em muitas vezes, né, eu fui para corretagem porque eu queria uma oportunidade melhor, mas não significa que eu tinha um dinheiro para entrar. Quantas vezes você teve que se dispor no investimento alto para você poder fazer uma venda? Sei. Muitas vezes. E quantas vezes você não dispôs de uma verba mais alta e não gerou nenhuma venda? É o que mais acontece. A É o que mais pessoa acha acontece. que botar esse 20 mil ali vai garantir para ela 80 mil de volta. É o que eu digo, com venda nada é garantido. Nada é garantido, tudo é surpresa. Então teve vezes de eu botar 3, 4 mil e vender 80, 100 mil, mas teve vezes de eu botar 20 mil e não vender nada. Imagina? Então é por isso que eu digo, eu acho muito interessante eu ter um método, por causa que você sabe vender sem gastar, sem investir, como você vendia no orgânico. E é por isso que é bom a gente estar conectando e entendendo esse teu lado. Qual que é o ponto, Rodi? Outro erro também que muita gente comete é querer ser muito específico e falar de forma difícil, a ponto das pessoas, muita gente não entende, não sabe que, por exemplo, é um pé direito. Por É, mais que é óbvio pra gente, não é óbvio pra pessoa que está assistindo. Então, às vezes a gente pensa, pô, bobagem, pé direito, todo mundo sabe. Não, não é todo mundo que sabe. Metragem quadrada. Então a gente tem que se atentar, às vezes, em não ser tão científico assim, na forma da gente falar, mas sim ser objetivo
e ser o menos técnico possível na rede social. Sim. E ninguém acorda também, Rodi, pensando, pô, hoje eu vou comprar um apartamento. Ah, que vontade de comprar um apartamento. Ninguém acorda pensando nisso. Então você tem que despertar esse desejo na pessoa. E como que você desperta isso? Tem vários formatos. Vários formatos para você despertar. Então, é um simples motivacional que você posta lá na sua rede social. É para você que está querendo sair do aluguel. Geralmente o cara que ele paga aluguel, ele sabe da dor que ele sente. E o aluguel está cada vez mais caro. Tá, cara, daí vai. E a facilidade que a gente tem aqui na nossa região, por exemplo, é o cara ele consegue comprar direto com a construtora. E não existe em outro lugar. Então, assim, poucos lugares do Brasil conseguem ter essa metodologia de você pagar direto à construtora com reajuste CUB, sem passar por financiamento pós-obra. Então, você tem essa facilidade. O cara que está pagando aluguel, vamos dar um exemplo aqui, o aluguel mínimo aqui, R$3.000, o cara ganha 10, o cara às vezes ele consegue pagar uma parceria de 1.500 por mês, dar uma entrada, o cara que ele se adequa no orçamento dele, o cara que ele consegue separar o financeiro dele de casa, ele consegue guardar um dinheiro para poder dar uma entrada no apartamento dele na planta. O cara às vezes não tem urgência, mas quando ele menos esperar, o apartamento dele vai ficar pronto. E hoje, como o mercado, a gente entende, né? Que o mercado ele é de ciclos, né? E esse ciclo que tá agora do mercado, as consultoras estão se ajustando. Tá um pouco mais difícil o dinheiro, o que a consultora está fazendo? Abaixando a entrada, parcelando a entrada. Então, só não compra quem não quer. E muitas vezes dos meus clientes, qual é a maior dor deles? É eles conseguirem pegar o dinheiro e falar, vou conseguir pagar tanto por mês, porque o imóvel custa 1 milhão, ela acha que tem que pagar 1 milhão até a entrega. E não é isso que funciona. O que funciona? O cliente vem, às vezes ele paga 60% até a entrega. Às vezes até menos. Tem construtora que disponibiliza o cara a pagar até 40% no período de obra. Então o imóvel que custa, vamos dar um exemplo aqui, de R$1 milhão, é um baita apartamento. Mas ele não vai dispor desses 1 milhão até ele ficar pronto. Ele vai dispor R$400 mil aproximadamente. E o próprio investimento dele vai se pagar quando entregar. Se ele colocar para locação, Airbnb, o turismo aqui é muito forte, gira muito. A gente está falando de uma cidade de 80, 90 mil habitantes que recebe em média quase 1 milhão de turistas em alta temporada. Então olha só a nossa demanda. E para quem não sabe, às vezes, esse apartamento que ele pagou 1 milhão, né, na teoria, ele tá pagando apenas 400 mil até entrega. Só que no valor, quando ele receber, vai estar avaliado em quase 2 milhões. Exatamente, ele pagou só R$400 mil. E ele tem um capital de 2 milhões. Pois é, então, e ele consegue, com esse apartamento de 2 milhões, ele consegue alugar tranquilamente esse imóvel no aluguel inverno por R$5 mil na data de hoje, tranquilamente. Estou falando, sendo bem pessimista. Eu vejo imóveis de 2 milhões, o cara alugando por 6, 7 mil reais por mês. Então é completamente normal aqui na nossa região, principalmente pela qualidade de vida, segurança, em questão disso. Mas voltando para o nosso assunto lá, do cara vender pelas redes sociais, eu posso citar aqui um outro exemplo. Você não precisa fazer dancinha para você poder vender mais. Eu achei que ia ter que fazer igual a Virgínia. Não precisa fazer dancinha. Tem que dançar lá na frente, nas lives lá. O ponto é que é o seguinte, você precisa primeiro ter constância. Sem constância o algoritmo não vai entregar o seu conteúdo. Você precisa, sim, ser um cara sério na maioria das vezes, mas também ser você mesmo. A gente fala, não, se eu postar isso, a galera vai achar que, eu sou... Não, a galera não tem que achar. A pessoa certa, ela vai se conectar com você. Por isso que eu falo, seja você mesmo, cara. Não tenta ser aquilo que você não é. Tem muita gente que quer parecer ser. Não pareça ser, seja você mesmo. Se você é um cara simples, você fala devagar, você é um cara mais tranquilo, seja esse cara, não perca a sua essência. Mas fulano, você não precisa ser o corretor camaleão que eu digo. Sabe como que é o corretor camaleão? Sabe como que é o vendedor camaleão? O vendedor camaleão é o tipo de cara que ele quer se adequar em tudo. Ele quer falar igual o cara do agro. Quer fazer tudo um pouco. Ele quer fazer tudo um pouco. Cara, não seja você, cara. Você fala desse jeito, você é um cara mais acelerado. Seja você mesmo, cara. Não tenta copiar ninguém. Sempre tem cliente igual você. Sempre tem um cliente que vai se conectar com você, cara. Se você é o cara que tem
é um cara mais caseiro, seja um cara mais caseiro, não queira mostrar que você é o cara do lifestyle, não. Tranquilo, meu amigo, tranquilo. Você não precisa agradar todo mundo. Eu vendo muito pro agro, né? 90% dos meus clientes é do agro. E assim, ó, por que eu me conecto muito com o agro? Pela simplicidade. O agro, se eu chego com uma Porsche de 1 milhão, ou chego às vezes com um Polo de 80, 90 mil, eles vão dar valor pro meu conhecimento, não pelo que eu tô vestindo. E isso é muito legal. Eu, na minha época, quando eu iniciei, né, eu aprendi que você, para ter valor, você tinha que gerar valor, você tinha que ter um carro bom. E muitos corretores, às vezes, pagando aluguel, andando de carro com 600, 700 mil. Então, eu quase fui para esse caminho. Só que, graças a Deus, a gente vai entendendo e vai voltando, né? Eu entrei na minha realidade. Hoje, os meus investimentos têm que ser maior do que os meus ativos. Não adianta eu ter hoje um carro para mim lá que é um passivo de 700 mil e o meu ativo lá de que seria 50 mil na conta. Eu prefiro ter então um carro de 50 mil E um e investimento, um investimento de 500 mil. É o que eu faço. Então hoje eu entendi que eu não preciso estar impressionando com aquilo que eu tenho. E acredito que você também aprendeu isso muito cedo, né? Porque o nosso mercado ele traz isso. Por ele ser um mercado muito luxuoso, né? A gente acredita que todo mundo tem que ser. Exatamente. É bem isso que você falou, Rodi. Eu vejo muita gente, cara, e às vezes a gente também comete esse mesmo erro, né, cara? Principalmente quando a pessoa ela nunca ganhou muito dinheiro na vida, a pessoa sempre foi CLT, sempre trabalhou para os outros e ganhou no máximo aí 3 mil reais por mês. O cara, quando ganha seus primeiros 50, 100 mil reais de comissão, o cara se deslumbra de um jeito. O cara fala, pô, eu sou o rei, eu sou foda. O cara pensa que ele é foda, né? Claro que Porque quando o cara de uma hora ele tá tirando 3 mil reais por mês. Aumentou 5 centímetros a mais. Exato. Quando o cara ele recebe no Pix na conta de 50 mil reais, o cara fala, porra, eu sou foda. E o cara acha que sempre vai ser desse jeito. Então, na maioria das vezes, nem sempre vai ser assim. Um mês você vai ganhar 50 mil, mas pode ser que você fique 3, 4 meses sem vender, e isso, né? Tem gente que fala, não, se você não vende todo mês, você é um corretor imbecil, você é um inútil, você não presta. Cara, em que mundo que esse cara vive? É que a teoria é diferente da prática. Da prática. Então, assim, é o seguinte, nem sempre você vai estar vendendo, e se você vender todos os meses, melhor ainda, que ótimo. A nossa ideia é vender todos os meses, todos os dias, se possível. Quem que não quer, né? Mas você também não é um corretor fracassado se você não vende todos os meses. Então isso que muita gente prega, esse negócio de você querer parecer ser nas redes sociais é um erro, cara, na minha visão. Não estou falando que eu estou certo, que eu estou errado, só estou falando aquilo que eu penso. Não, mas você está certo mesmo, Felipe, porque eu digo por mim, né? Eu cometi esse erro. A primeira venda que eu fiz, eu ganhei, foi 60 mil de comissão, 30 mil para imobiliária e 30 mil para mim. Sabe o que eu fiz? Comprei um carro de 80 mil. Aí você fez um gasto maior do que você Fiquei recebeu. devendo. No fim, o que aconteceu? Eu tive que vender o carro porque como que eu ia pagar? Acreditava que todo mês ia cair 30 mil. Eu queria receber, eu recebia melhor do que o médico. E hoje eu recebo melhor do que o médico. Só que antes de eu chegar nesse ponto, eu tenho que criar uma maturidade. Porque não adianta você receber dinheiro e não ter maturidade. E eu peguei dinheiro, achava que, meu Deus, agora vai. Agora acertei. Todo mês, aí, acertei o balão, agora ganhei na Mega. É difícil, mas o pior que vem depois é a depressão. Que é quando acaba o dinheiro, que você vê tua conta, você gastou e você acaba ficando endividado. Exatamente. Daí você leva quantos meses para você levantar a tua autoestima? E motivação o nosso drive, ele baixa, querendo ou não. Claro que baixa. Porque o nosso combustível, o nosso principal combustível é a venda. A gente vive de venda. A venda, ela paga o nosso boleto, paga as nossas contas, ela melhora a qualidade de vida da nossa família. Com certeza. Então, se a gente fica sem vender, a gente se sente inferiorizado, isso é completamente normal. Mas a gente não pode deixar esse drive baixar. Eu tenho uma meta, até eu falo que a testosterona do homem é a venda. Porque quando eu tô no mês que não tá batendo a meta que eu crio, né? Eu começo a fazer buraco em casa, começo a ligar até minha esposa fala, Rod, calma.
Chegou. Vai mais Calma, tranquilo, vai de boa. sossegue. E eu fico acelerado, porque eu começo a ver problema onde não existe. Eu penso, meu Deus, tem que fazer aquilo, tem que pagar aquilo. Mas tá tudo certo. Mas esse é o papel do homem. Só que o homem ele homem tem que prover, o homem tem que prover, ele tem que realmente trazer essa questão dessa facilidade para sua família. Porque, cara, você é pai. Você quer ver seu filho na melhor escola, comendo os melhores alimentos, tendo os melhores ensinos, estando com as melhores pessoas. Então, você quer proporcionar isso para sua família. Só que é isso que eu digo, Felipe. Antes de nós chegar nesse ponto, a gente tem que passar por uma etapa. Então, quando você começa a ganhar ali o dinheiro, não pensa que você vai ser o melhor, porque o dia que você não for, quem é o Felipe? Você é o Felipe só quando tá com dinheiro, quando é venda? E quem é o Felipe sem o dinheiro e sem a venda? Você tem que continuar sabendo que você é o mesmo cara, que você vai resolver o problema. Ah, joga pra mim aqui que eu vou ser o Neymar das vendas, é que eu falo. Chamar a responsabilidade. Chamar a responsabilidade. O pênalti tá ali. Isso o pênalti daí. tá ali. Você bate no peito, não, eu vou fazer o gol. Mas daí quando você não vende, você esquece quem é você. Que o papel do homem, ele tem que ser quando é e quando não é. Então você tem que reconhecer a tua identidade. E as pessoas hoje, elas veem na internet, o cara lá vende 100, 150 mil por mês, eu não vendo nada, então eu não sou ninguém. Nem sempre é verdade. Nem tudo que a gente vê também nas redes sociais, que a gente tem esse erro de querer ficar comparando. Você comparar, né? Com as pessoas nas redes sociais. Ela tá com o corpo assim, ele tá com o corpo assim, eu não tô. Ele conquistou isso em tal idade, eu nessa idade não conquistei nada. Cara, o pior erro do ser humano é querer comparar. Mas ninguém se atentou que a gente tem que se comparar sim, mas com nós mesmos. Com quem a gente era na semana passada, no mês passado. Quem que era o Felipe no mês passado? Cara, o Felipe evoluiu ou o Felipe regrediu? Essa é a comparação saudável que a gente tem que fazer. Mas eu comparar com você, eu comparar com fulano, ciclano, cara, é o pior erro. Isso aí porque cada um tem a sua página, cada um tem a sua história. Eu, como te conheço lá atrás, eu vejo você e a maturidade e a experiência que você criou. Então, do Felipe que eu conheci lá na imobiliária, que nós se conhecemos lá, o Felipe hoje é outro cara, é outra pessoa. Mas isso daí é você com você. Mas agora eu vou ter que comparar com fulano. Não tem como. Não existe. Fora... 17